Vamos aí. Importante você entender do código. Uma coisa bem interessante, eu tenho uma colega chamada Gisele, e ela fala bem assim, ela manja pra caramba de PC. Eu falo, meu, você manja muito, apesar, como não é sua área, você manja pra caramba. Eu admiro muito, porque geralmente não é discriminando, mas as mulheres não ligam muito pra computador, essas coisas, né? E como ela não é a área dela, ela entende muito, eu falo assim pra ela, meu, você manja muito. E ela fala assim, não sei nada, eu sou apenas curioso. Então, é o que eu falo pra você, pessoal. O segredo pra você aprender as coisas é ser curioso, cara. O que precisa? Você tem que não sei o que, tem que fazer. Não, você precisa ser curioso. Se você gosta da coisa, você é curioso, cara, ninguém te segura. Você vai aprender coisa aí que você, sabe, você veio fazer isso, você faz uma coisa maior em cima disso. É a sua curiosidade que vai fazer você crescer e se destacar na coisa. Seja curioso. Vamos mostrar aqui o código-fonte. Você vai pegar muita coisa aqui do código-fonte, ó. Por exemplo, vou dar uma explicada rapidão no código-fonte. Arroba show-off, vocês sabem que é desligado, que ele não vai mostrar linhas de comando desnecessárias. O ini, 2.ini, significa que tem um goto mandando para cá, ou seja, quando ele terminar uma ação, ele pula para o início de novo. Que isso aqui é como se fosse um menu, o início de um DVD. Imagina o início do DVD, quando o DVD acaba, ele vai lá para o menu início. Então isso aqui é como se fosse o início do menu, né? Independente de ser ini, eu poderia colocar qualquer caractere ali, apenas o comando eu tá mandando para ali, né? Mas podia ser qualquer outra coisa, né? Título, CLS eu limpo a tela, título eu escrevo o que tá, color eu falo a cor, para você ver qual a cor que você deseja, coloca color barra interrogação, que você vai ver no prompt quais as cores que tem disponível. Mod 50 por 22, tem a vírgula aqui, significa que é altura e altura e largura, né? Isso aqui são no eco, são apenas a frase que vai aparecer na tela, como vocês podem ver aqui, ó. Quem nunca viu script, quem nunca mexeu com script, ó, o que tá lá é o que tá aqui, ó. Tá vendo? Só que lá bem bonitinho, né? Formatadinho no esquema. E quando tem o ponto no eco, significa que ele vai pular a linha, né? Pra quem entende isso, fala, isso aí falando uma coisa mais simples do mundo. Lógico, você sabe, é simples. O cara que nunca viu vai achar isso aqui uma coisa do outro mundo. Então, eu coloquei essas linhas aqui, só para ficar bonitinho, que vocês podem ver aqui. Tá? E aqui a gente coloca uma variável, set barra p, a variável aqui é essa, poderia ser qualquer outra letra, o número letra, tá? Eu falo digit, é o que está vendo ali, ó, digit, tá vendo aqui, ó, digit. Coloquei esses pontinhos aqui que virou essa setinha aqui. E quando a gente coloca a variável, a gente coloca o if para comparar. A variável é o s, né, como eu falei. A variável sempre está cercada de 1% para um lado, 1% para o outro, né? E 2 pontos igual significa o if é se, né? Ou seja, se alguma coisa, o se é importantíssimo, né? Então, se o que a pessoa digitou for igual a 1, então goto é aquela coisa do menuzinho, né? O goto vá para pé, que pé seria o 1 e o 1 seria isso, beleza? Por que eu usei essas abre aspas e fecha aspas na variável e no 1? Porque quando você está digitando aqui, se você digitar um caractere que não existe, ele me fala a mensagem, ó, eu JS não usei J, ou seja, ele repete o que você digitou. Erro, o J não é um comando válido, digite de uma a 7, beleza? Interessante, essa janelinha aqui é System Modal, tá? Quem não sabe, System Modal é uma janela que ela não sai da frente, ó. Ela não sai da frente, ela fica lá incomodando. Enquanto você não der OK, ela fica ali, ó. Então é System Modal. E é um comando VBS, eu vou estar falando sobre ele, ele está bem aqui embaixo, tá aqui. Tá? E é bem interessante, você coloca em System Modal, em vez de, tem outros VB critical, VB questão, né? Onde você coloca questão, VB outra coisa, VB acho que interrogação eu falei, tem uma série deles, né? E o System Modal é o que eu mais gosto, porque a janelinha fica aqui incomodando na frente, beleza? E por que aquelas duas aspas, né? Duas aspas, é porque assim, ó, coloquei um C, coloquei um espaço, coloquei um F, por exemplo, qualquer coisa. Se eu usar o espaço e não tiver essas aspas, quando eu clicasse Enter aqui, o programa fechava, simplesmente fechava sem falar nada. Como tem as aspas, ele lê, porque está entre aspas, e fala que C e F, C espaço F não é um comando válido.
Então é interessante que vocês usem no if as aspas, tanto no, se você coloca na variável aqui, você precisa estar colocando também no número. Ou seja, se S for igual a 3, então o 3 precisa estar o número precisa estar com aspas, abre aspas, fecha aspas. System modal é um comando bem básico que eu fiz aqui. Eu usei o echo, mandei escrever um MSG box aqui, que é um comando de VBS, né? E eu abro aspas, falo a mensagem, ver que onde eu coloco a variável ele repete o que eu digitei, coisa bem simples. E aqui eu fecho a minha mensagem, coloco uma vírgula, coloco VB. System modal, fechei com vírgula, abri um aspas, né? Nessas aspas aqui eu coloco o que eu quero, como eu coloquei a variável para repetir o que você digitou, né? Isso é bem simples, mas é interessante, vocês sabem que a variável sempre repete, sempre vai pegar o que você digita, se ela está recebendo aquilo. Eu coloquei aqui um eco e coloquei apenas um ponto, porque ele vai escrever dentro do arquivo e limpar, escrever e limpar, e toda a vida ele vai fazer círculo, para não fazer um acúmulo de comandos, senão o comando ia fazer 2, 3 vezes e ir juntando e virava um loop, né, assim, de uma série de comandos. Então é interessante, em vez de um sinal maior que, dois sinal maior que, você coloca 1, ou seja, 2 continua escrevendo, escreve na linha de baixo, e 1 não escreve na linha de baixo, escreve na de cima, limpa e escreve. E o caminho aqui eu usei uma variável do sistema, que é o %tmp, que é a pasta tempo, barra pin.vbs, esse é o nome do arquivo, né, como vocês podem ver aqui, beleza? Coisa bem simples, é interessante que vocês peguem e aprendam, não é difícil. Você vê que a variável pair, ela vem daqui, o goto que vai e manda ela pula daqui para aqui. Quando a gente faz um comando que não tem isso aqui, ó, que eu coloquei criar na pasta tempo, ele gira tudo isso aqui, ó, ele desce daqui, ó, e vai fazendo tudo isso aqui, ó, e verificando se o que eu digitei tem ali. Se não tiver, ele continua aqui para baixo e fala o que tiver aqui embaixo. Que você erra, que você acerta, vai abrir, mas se você erra, ele vai fazer isso. Por que a gente coloca isso aqui? Porque se você errar chegando aqui, ele volta para o início. Veja que o goto manda ini, lembra do menuzinho que eu falei lá em cima? Ini, 2.ini. Então é interessante que você sempre coloque isso, porque ele vai e pula daqui para volta lá para o início, tá? Caso contrário, ele não fazia isso, ele faz todo o caminho aqui, ó, e vem e veja que eu mandei criar na pasta tempo o VBS. E aqui eu estou mandando startar, ó. A partir do momento que ele cria, ele vem aqui na pasta tempo starta em tempo real praticamente, né? Na mesma hora que ele executa, ele cria, ele já vai lá, já executa, é muito rápido, né? Você nem percebe, mas ele faz todo esse processo. Depois ele vem aqui e volta para o início, rapidão. Se eu digitar certo, ele pula para cá e assim por diante. Se eu digitar certo, em vez de ele pular para cá, ele pula lá para o outro. Por exemplo, aqui pé, aqui IP, LO e assim por diante. E aqui ele se repete, aqui ele manda onde eu vou estar digitando a URL do site. Isso apenas, todas essas coisas aqui são apenas para você formatar e ficar bonitinha a página quando você abre, né? E você vê que tudo isso aqui está mandando criar na pasta tempo. Ele vai criar esse comando na pasta tempo e vai ser executado daqui para lá, tá? É por isso que ele abre em outra tela, né? São as variáveis. Você vê que onde tem 7 aqui, ó, é variável, tá vendo? A variável aqui é PE, né? Tá? O PE você digitou aqui, ele recebe aqui, né? E onde ele tiver também, né? Você quer encontrar, dá um Ctrl F, você localiza qualquer coisa que você queira, para cima ou para baixo, tá? Eu vou tentando falar alguma coisa sobre script, para quem tá meio por fora, é uma coisa básica, mas é lógica. Se você pega isso aqui, você consegue desenvolver em outra linguagem, é só você estudar a linguagem. A lógica de programação, independente que script seja uma coisa, script bate é coisa de criança, tem cara que fala, é coisa boa, é linguagem, é lógica de programação, cara, tá? Independente do que você fala, é lógica de programação, você pode estar usando em outra linguagem. Você vê que onde tem 2 pontos é onde o goto manda, né? Ou seja, eu digitei tal número, ele pula para cá, digitei tal número, ele pula para cá, não, eu digitei foi outro, então ele já pula para cá, e ele faz todo esse processo aqui, né? Como vocês podem ver aqui, aqui é o comando onde ele vai pingar IP, é um pouquinho mais complicado, que trabalha com for. Quem está começando a mexer com for é bem complicado, mas com o tempo você vai pegando. Então, o for aqui, ele vai dizer que
Por que eu uso 4 sinal de porcento? Porque quando você manda criar em outro lugar, ele soma com 2. O sistema soma com 2, sabe? É automático. Se você mandar só 2, ele vai aparecer só o D lá e não vai aparecer os 2 pontos. Então você coloca 4. Ele vai sumir 2 e vai ficar os 2 normal. Tá? Como vocês podem ver aqui. 4. Né? Esses 2 do IP aqui ele vai sumir porque ele já vai receber agora. Então ele vai fazer assim, o for. Não vou explicar o for porque o for é bem complicado. Vai explicar agora. Eu vou falar meio por cima. O for tá com barra L aqui, ele vai falar aqui que D é a variável, tá? É uma variável, né? Aí aqui, in é uma variável que você digita. O in entra aqui, ó. IP entra no IP, que é aqui, ó. IP, ó, isso é a variável dele, é o que você digita o IP. Isso aqui é o in, que é o início de onde você quer iniciar pingando. Você quer iniciar de onde? Aí você vai digitar, ele vai aparecer aqui, por exemplo. Coloquei 36 vai aparecer aqui. Aí o for diz assim, de 36, aí o 1 é para ele contando de 1 em 1, de 36 até, ó, veja que até tá uma variável chamada fim. Essa variável se encontra aqui, ó. Fim. Cadê? Exemplo, IP. Ela aqui, ó, fim. Tá? Essa variável é o fim do IP. Quando você digita, eu quero digitar, por exemplo, 36, início, até 45, acho que foi o que eu fiz. Aí eu digitei 45, aí ele pegou daqui, ó, colocou 36 aqui, e aqui ele colocou 46. Aí ele diz, começa de 36 e vá até 45. Aqui ele recebeu o IP que a gente colocou e deletou os 3 últimos números, né? A última série dele, a gente deletou, né? Que eu mostrei para vocês que eu deletei, e ele recebe aqui. Aqui é o D, que é essa variável aqui, tá? Então ele vai pegar aqui e ele vai fazer o IP mais o início e vai pingar a partir do início. Vai pingando nisso aqui, pingando. E depois o final, até o final, que é 46, que foi o que eu coloquei. 46 é o exemplo, você coloca o que você quiser. Então ele vai pingando até o número que você colocou. E ele foi criado na pasta tempo. Todo esse arquivo, vocês estão vendo aqui, ele foi criado na pasta tempo. Você vê aqui que ele tem um eco mandando criar lá. Você vê aqui, 2 pontos. Pasta tempo, ele é criado como pin, tá? .cmd. É um arquivo CMD, ou podia ser BAT, porque a extensão CMD e BAT são iguais. São iguais assim, em função, né? Só muda a extensão mesmo, mas a função é a mesma. Você vê que na primeira linha eu mandei apenas um ponto e um sinal maior que, isso significa que ele vai limpar o arquivo e vai escrever. E quando você fazer outra vez um outro comando, ele vai limpar o que está lá e vai escrever. E assim por diante, limpar e escrever, né, naquele mesmo arquivo, entendeu? Então o for é basicamente isso, né? Não vou me estender muito no for, mas para você ter uma ideia já do que acontece. Isso aqui é atenção, script programado. Então isso aqui é para abrir pelo IP, né? Para abrir pelo IP. E então quando você joga um número e quer abrir pelo IP, você jogar um IP no prompt, eu não consigo abrir, porque o prompt vai falar, o que é que eu vou fazer com esses números? Então eu preciso falar para o prompt, olha, starta com o Chrome.exe o IP fulano de tal. Aí sim, ele vai atrás. Isso funciona para qualquer programa. Você pelo prompt, às vezes tem comando que você tem que especificar qual programa que vai abrir aquilo que você quer, porque o arquivo é nativo daquele programa, foi criado para aquele programa, ou aquele programa consegue abrir. O prompt não consegue, mas se você digita no prompt, eu quero que, por exemplo, start um arquivo do Photoshop, arquivo fulano de tal ponto, SLD, se não me engano, a extensão Photoshop, com o executável do Photoshop, ele vai abrir o Photoshop, entende? A gente vai fazer o que o computador faria, né? Fazer manualmente por comando. Então eu mandei fazer isso pelo Chrome. Beleza, pessoal? Aqui vai ser a URL onde aqui eu uso o URL desse vídeo, vou colar a URL dele aqui. Esse aqui é o site esse aqui é o meu canal aqui no Facebook. E você tá doido, cara, 21 minutos de vídeo. É o código fonte, cara, não tem jeito. Vou mostrar o código fonte, demorou pra caralho, né? Mas é isso, vamos lá, aproveite. Espero que vocês façam um bom proveito do arquivo, beleza? E é nóis.